Então, Mateus, capítulo de número 28, nós vamos ler a partir do versículo de número 16, e diz assim, Mateus 28, versículo de número 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que mais uma vez, Senhor, por meio do Teu Espírito, se revele a nós, para a Tua glória e para a nossa salvação, em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Você sabe que a história das missões tem histórias muito bonitas, eu diria. Por exemplo, a história de William Carey, o chamado pai das missões modernas, que foi até a Índia. E lá ele lutou, juntamente com outros líderes, inclusive líderes hindus, contra a prática do sati, que era uma prática de cremação de mortos. Quando um homem morria, ele era queimado, mas juntamente com esse homem, a sua viúva, no caso, viva, porque aquela mulher pertencia a ele. Então, William Carey lutou contra essa prática, juntamente com outros líderes ali do país, inclusive líderes hindus, e conseguiram a abolição do sati, essa prática, no mínimo, abominável, desumana. Embora algumas viúvas crentes naquelas tradições até queriam que isso acontecesse. Porém, nem todas as histórias de missões são bonitas assim. Por exemplo, quando a igreja foi às nações com arrogância, entendendo que os povos, não do Ocidente, não sabiam nada a respeito de Deus, quando Romanos 10, 18 mesmo diz: sua voz ecoou sobre toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Inclusive tem um livro, Fator Melquisedeque, que vai mostrar isso, que em cada povo, em cada aldeia, em cada tribo, há resquícios da revelação de Deus. Deus não se manteve oculto àquele povo, e quando um missionário cristão ali chega, deve identificar esses resquícios para começar a pregar o evangelho a partir dali, daquilo que já foi revelado. Mas a igreja entendeu naquele tempo que era ela que levava Deus aos povos, quando na verdade é Deus que leva a igreja aos povos. Povos aos quais, inclusive, já está se revelando pela sua própria criação. A Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus se veem claramente por meio da sua criação. Uma outra vez foi quando a igreja levou não apenas o evangelho, mas levou também a cultura do Ocidente. Por exemplo, igrejas que foram plantadas na África, em climas desérticos, áridos, de um verão extremamente intenso, os primeiros cristãos eram obrigados a irem aos domingos de terno e gravata. Me pergunto se Jesus usava terno e gravata. Isso é um costume, uma prática cultural
que não tem nada de errado com isso. São as nossas tradições, mas isso não é o Evangelho. É preciso discernir entre Evangelho e prática cultural, eclesiológica, religiosa. São coisas diferentes. Outras vezes, quando a igreja se associou a projetos colonizadores. Então, o projeto era conquistar terras, a coroa ia conquistar terras, e a igreja tinha a missão de conquistar as almas das pessoas das terras conquistadas. Então, havia casos em que se chegava ali um grupo de colonizadores e um sacerdote apresentava a Bíblia para aquela tribo, para aquele povo, e caso aquele povo se rendesse àquela nova fé e se deixasse batizar, então a dominação seria pacífica. Agora, se aquele povo rejeitasse a Bíblia e não se deixasse ser batizado, a colonização seria por meio da espada. Talvez tenha vindo daí aquele pensamento entre a cruz e a espada. Ou se aceita a cruz ou espada. E faziam isso baseados, inclusive, em versículos bíblicos, como o de Lucas 14, 23, que diz: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Se entendiam que as conversões deveriam ser forçadas. Ou seja, todas as vezes que a igreja se afastou de Cristo e da sua palavra, prestou mais um desserviço do que um serviço a Deus e ao mundo, às nações, aos povos. Por isso que, antes de Jesus enviar os seus discípulos ao mundo, como nós lemos nesta passagem, ele os chama para si, no Monte da Galileia, onde ele vai completar as suas instruções. Da mesma forma somos nós. Antes de irmos amanhã aos campos onde Deus nos envia, como suas testemunhas, nós nos achegamos aqui, perto de Jesus, para sermos, então, instruídos. E aí, então, sairmos ao mundo debaixo da graça, debaixo da instrução, debaixo do amor e debaixo do Espírito de Jesus. E com Jesus, para a glória de Jesus, para fazer de fato conhecido o Senhor Jesus, e não qualquer outra caricatura dele. Então a pergunta que fica, nós que estamos aqui hoje, somos igreja dele, temos essa missão de proclamá-lo, de fazê-lo conhecido, não apenas no mundo, mas também em nosso país, onde moramos. A pergunta é: o que aprendemos destas palavras de envio a respeito da missão que a nós é confiada? O que Jesus nos ensina? A fim de que amanhã, quando estivermos lidando com pessoas, cumpramos essa missão a nós confiada, não apenas em nome de Cristo, mas no Espírito de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo e com a graça salvadora que vem dele e que é dele. Então, primeiro, Jesus ensina
que Ele envia a sua igreja, envia a nós, com toda a sua autoridade. Ele vai dizer no versículo de número 18, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. E é interessante que 14 capítulos antes, o diabo oferece a ele todos os reinos do mundo, que incluía inclusive a capital, então Roma, com todo o seu poderio, com toda a sua glória, a ele. É como se o diabo dissesse, você quer salvar o mundo? Eu não me importo. Eu entrego para você. Apenas se ajoelhe diante de mim e tudo vai ser teu. Para que esse negócio de cruz? A gente pode negociar aqui. E você salva todo mundo. Não precisa de ir para a cruz. Apenas me adore. E Jesus nega aquela proposta de missão sem cruz. E o preço que ele paga é ir para a cruz. Sofrer o sofrimento da cruz em prol de todos nós e realizar a sua obra salvadora sem se prostrar diante do inimigo das nossas almas, mas afirmando que só a Deus se deve prestar culto. E aí ele cumpre essa missão, e porque agora cumpre a sua missão em obediência ao Pai, recebe agora do Pai autoridade. Autoridade não só sobre todos os reinos da terra, mas sobre todo o céu. Por isso que ele pode dizer à sua igreja, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ideia não é o inferno atacando a igreja, e nós aqui acuados, fechem as portas, porque o mundo, porque o inferno quer entrar na igreja. Não é essa a figura. A figura de Jesus é a igreja indo. É a igreja avançando, e as portas do inferno não podem resistir ao poder da igreja que está sob as ordens de Jesus Cristo. É por isso que alguém já disse que toda a igreja deveria ir ao inferno das drogas, ir ao inferno do crime, ir ao inferno da prostituição e libertar cativos de lá, porque poder já nos foi dado, em nome de Jesus Cristo. Então voltamos ir. A ordem e a promessa de poder daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está conosco. Louvado seja o Senhor. Segundo, Jesus envia a sua igreja com toda a sua autoridade, mas não apenas parte dela, ele envia toda ela. Nós temos o costume de dizer assim, nós vamos enviar um missionário para a África. Ou nós vamos enviar uma missionária para o sertão nordestino. Amém, a gente entende o que se está querendo dizer. Mas a Bíblia nos revela que, na verdade, não é a igreja que envia alguns ao mundo, mas é Deus que envia toda a sua igreja ao mundo. Primeiro, Deus enviou Jesus ao mundo, e ele veio, cumpriu a sua missão. Depois foi Jesus quem enviou, juntamente com o Pai, o Espírito Santo, a igreja que está no mundo. E ele veio. Agora,
é Jesus que envia a sua igreja ao mundo para pregar o Evangelho e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá onde você trabalha, você é um enviado. Lá onde você estuda, você é uma enviada. Lá onde você mora, você é um enviado. Você pode não ter o título oficial de missionário, mas você está em obra missionária. Inclusive, eu lembro de um pastor meu que ele colocou no portão de saída da igreja a seguinte placa: você está saindo para o campo missionário. E é verdade. Aqui é o saleiro, onde a gente é treinado, a gente é informado, a gente é edificado para depois sair como sal e luz para o mundo. Mas o sal, para salgar, precisa sair do saleiro. Sal que fica só no saleiro não salga. Sal salga fora do saleiro. É lá que temos que salgar. Aqui nós nos edificamos. Lá nós brilhamos. Lá nós salgamos. Lá nós proclamamos o Evangelho. Não só com palavras, mas com gestos, com olhares. A forma como nós tratamos as pessoas. Como nós dirigimos na rua. Lá vai um cristão. Lá vai um discípulo de Jesus. Lá está a luz brilhando. Ou não. Então Jesus envia-nos com toda a sua autoridade, toda a sua igreja, a todas as nações, porque no versículo 19 ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, é lá, mas também é aqui. É aqui, mas também é lá. É até os confins da terra, mas também é na nossa Jerusalém. E por que é importante a gente fazer isso? Primeiro, para evitar uma visão de missão só lá. Missão é lá. Então, por exemplo, eu amo, eu me compadeço, eu sou apaixonada pelas criancinhas da África. Amém, glória a Deus por isso. Mas e essas criancinhas que estão aí sentadas do seu lado? Não, essas me tiram a paciência. Então é missão solar. Para evitar também uma visão de missão só aqui. Como dizia o falecido pastor Edson Queiroz, infelizmente alguns pastores e líderes obtiveram a visão de que Deus nos coloca no lugar para trabalharmos somente ali. Tenho sempre dito que é a partir dali, mas o alcance da igreja deve ser o mundo todo. O mundo todo. Quarto, Jesus envia com toda a sua autoridade
toda a sua igreja, a não algumas nações, mas a todas as nações, para ensinar toda a sua vontade. É interessante que aqui em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, Jesus fala mais do que disse em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas aqui ele acrescenta, ensinando-as a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. E isso é interessante porque nos mostra que a missão da igreja é mais do que apenas levar pessoas para o céu. É mais do que apenas proclamar o evangelho. Eu já preguei o plano da salvação, já entreguei o folheto, já está evangelizado. Se crer, aceitar, já está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas Jesus vai dizer que é mais do que isso aqui, ele vai dizer, olha, mas é para ensiná-los também a guardar, a obedecer a tudo que eu tenho ensinado a vocês. E por quê? Porque, irmãos, a nossa missão não é só levar pessoas para o céu, mas é trazer um pouco mais do céu para a vida das pessoas. Porque a diferença intrínseca, substancial, entre céu e inferno é uma. Inferno é aquela dimensão em que nunca, absolutamente nunca, a vontade de Deus é feita. Nunca a vontade de Deus é considerada. Nunca a vontade de Deus é obedecida. E onde a vontade de Deus não é considerada, onde a vontade de Deus não é feita, onde a vontade de Deus não é obedecida, ali é o inferno. Ali se instaurou o inferno. Céu é o contrário. Céu é a dimensão onde a vontade de Deus é feita com perfeição. É considerada, é ouvida, é praticada, é obedecida. Ali virou céu. Então, se você quer um pouco mais de céu para a tua casa, um pouco mais de céu para o teu lar, um pouco mais de céu para a tua vida, para o teu coração, para a tua mente, para o seu país, então, você e eu precisamos orar a oração que Jesus ensinou. Venha! Venha o quê? O teu reino. E seja feita o quê? A tua vontade. Assim na terra, como é feita no céu. Porque onde a vontade de Deus começa a ser feita, ali o reino de Deus chega. Ali chega o céu. A dimensão do céu chegou em Jesus Cristo. Por isso que quando aquele que fez e faz a vontade de Deus com perfeição chegou, ele chegou anunciando, é chegado a vós o reino de Deus.
é chegado o céu. E por fim, Jesus envia com toda a sua autoridade, toda a sua igreja, a todas as nações, para ensinar toda a sua vontade, e promete estar conosco. Versículo 20, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias. Não apenas alguns dias, não apenas a maioria dos dias, não apenas os dias felizes, mas todos os dias até o final dos tempos. Interessante como a Bíblia associa aqueles que Deus envia com a presença do próprio Deus. Todo mundo que Deus enviou, Deus prometeu: eu estou te enviando, mas você não vai só. Eu estou te enviando, mas eu estou indo à sua frente. Eu estou te enviando, mas eu estou indo com você. Moisés, por exemplo, Êxodo 3:12, certamente eu serei contigo. Depois, ao substituto de Moisés, Josué, o Senhor avisa: como estive com Moisés, assim estarei contigo. A Gideão: eu estarei com você. Juízes 6:16. E a nós que somos enviados hoje, Ele nos diz, por meio de Jesus Cristo: e eu estou convosco. Eu estou com vocês. Eu estou convosco, absolutamente, todos os dias, até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Até a minha volta. Hoje é o tempo em que Jesus vai estar conosco. Vai chegar o tempo em que nós vamos estar com Ele. Enquanto isso, vamos cumprindo a missão. E quantos testemunhos conhecemos a respeito dessa presença manifesta de Jesus na vida e obra daqueles que Ele envia. Talvez você já deva ter ouvido um dos testemunhos mais conhecidos do irmão André, o chamado contrabandista de Deus, porque ele levava Bíblias para países fechados. E diz que ele levava num fusquinha e jogava as Bíblias atrás do carro. E ia entrando nos países. Um dia, alguns guardas o pararam e mandaram ele abrir, lá atrás, onde estavam as Bíblias. E abriram, olharam, fecharam, chegaram para ele que estava no volante e disse: é melhor você ir logo antes que esses legumes estraguem. Quem poderia dizer que essa não foi uma manifestação, uma intervenção da presença divina? Do aquele que disse: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então esses são os 5 todos da missão, a missão completa. Subtrair alguma coisa já está uma missão menos do que é. Jesus nos envia com toda a sua autoridade. Toda a sua igreja, não parte dela.
a todas as nações, para ensinar tudo que Ele ensinou, e está com a sua igreja, está conosco, todos os dias. E são nos dias mais difíceis que a presença dEle fica mais nítida. Fica mais clara, como o Senhor é Deus. Então você sabe, a gente participa dessa missão, orando como aqueles que oram para que os missionários que foram presos, na hora H, não neguem a sua fé. A gente participa indo, ou de forma definitiva, ou em projetos para ajudar por tempo limitado. Você pode aproveitar em uma férias que você tire e vá. Ou a gente pode segurar as cordas de quem foi, como nós estamos fazendo agora, por meio desta campanha, porque a vocação da igreja, e isso inclui a nossa igreja, não é ser uma bênção para todas as famílias da nossa igreja, ser uma bênção para a minha família, mas a nossa vocação é ser uma bênção para todas as famílias da terra. Como Deus disse a Abraão, por meio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Que assim seja e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.